Fala, nação rubro-negra! Chegamos aqui para mais um vídeo do perfil Opinião Rubro-Negra. Eu sou Giovana Iron e é um prazer estar aqui novamente para fazer mais uma análise do jogo do Mengão, né? Que ontem entrou em campo contra o Fortaleza, lá no Ceará, e venceu pelo placar de 3-0. Gente, hoje aqui em Manaus tá quente demais, vocês não têm noção quem não é daqui, né? Porque quem é daqui já tá acostumado com calor, tá quente demais, né? E vamos ao que interessa, né? Falar sobre o Flamengo. Como eu falei, venceu a equipe do Fortaleza pelo placar de 3-0, né? Não deixando o Atlético Mineiro se distanciar ainda mais ali na liderança. Tô vendo aqui que a Thaís e o Tonga acabaram de entrar. Beijo, galera. E vamos que vamos, né? Então, ontem, o jogo, no primeiro tempo, assim, o Flamengo até começou adiantando a sua marcação. Finalizou logo 3 vezes, assim, chutes fora da área, né? Que algo que eu também comentei aqui, que eu tava gostando, que o Flamengo está apresentando mais esse tipo de jogada, né? Essa saída de jogo, que é tentar você finalizar de fora da área contra times mais fechados. E ontem a gente teve isso logo no início do primeiro tempo, mas depois o jogo ficou mais truncado ali no meio de campo, na marcação, sem grandes chances pro Flamengo, sem grandes chances para o Fortaleza, né? O Fortaleza praticamente passou o jogo todo assim, sem nos agredir muito, né? E esse praticamente foi o cenário do primeiro tempo, né? De um jogo ali no meio de campo, o Flamengo até conseguindo criar algumas situações. Ontem o time se saiu bem melhor em relação ao jogo no meio de semana, né? Então o Thiago Maia jogou bem, Andreas Pereira teve uma ótima partida, e ontem o Flamengo contou com o retorno do Felipe Luiz, e a gente consegue perceber a diferença que o lateral dá, né? Ele traz para o time quando ele é titular. A gente vê que os jogadores se sentem mais seguros com a presença do Felipe Luiz em campo. Então ontem a gente contou com a volta do lateral esquerdo e o time fica mais consolidado ali no meio de campo, ali no campo, né? Então teve uma boa partida, assim como eu falei, Thiago Maia, Andreas Pereira e também, né, Pedro e o Michael, que foi o nome do segundo tempo. Segundo tempo em que o Flamengo voltou diferente, voltou mais agressivo e conseguiu abrir o placar logo aos 15 minutos em lance de bola parada, né? O Andreas Pereira cobrou escanteio na cabeça do Pedro. Pedro só teve o trabalho de concluir para o gol, abrindo o placar para a equipe rubro-negra. Já é o 6º gol do Pedro no Campeonato Brasileiro, chegando ao mesmo número do Gabriel, né? Que não está jogando por estar defendendo a seleção brasileira aí nas eliminatórias. Então, Pedro conseguiu chegar ao a mesma quantidade de gols do Gabriel, né? Fez seu 6º gol ontem, abrindo o placar para o Flamengo. E não demorou muito. O Flamengo fez 2-0, se eu não me engano foi aos 18 minutos que o Flamengo fez 2-0 com gol do Michael. Andreas Pereira novamente, no lance de bola parada, foi cobrar a falta desviou ali no zagueiro de algum defensor ali do Fortaleza e dificultou a vida para o goleiro do Fortaleza, né? Que ele acabou resvalando na bola e a bola sobrou, né? Deu rebote, parando nos pés de quem? Do Michael. O Michael estava lá no lugar certo para fazer 2-0 e confirmar a sua boa fase, né? Conseguiu apresentar o futebol sob o comando do Renato Gaúcho, né, que vinha sendo, né, o jogador vinha sendo muito criticado pelos torcedores por suas performances ruins, e ontem ele fez esse gol, né, seu segundo gol do Flamengo, primeiro gol na verdade dele, segundo gol do Flamengo, confirmando essa boa fase que o jogador vive. E foi ele o autor do terceiro gol de cabeça, gente. O Michael tem o quê? 1,66, se eu não me engano. Eu acho que ontem na transmissão falaram 1,66. Sozinho ali, deu pane geral no time do Fortaleza, né? Foram 3 gols praticamente em sequência. E o Michael conseguiu fazer o terceiro gol da equipe rubro-negra, dando tranquilidade aí no placar. Logo depois também o
um jogador, né, foi expulso, o Ronald foi expulso, facilitando ainda mais a vida do Flamengo. Mas depois da expulsão, né, o Flamengo só teve controle ali do jogo, né? Já tava com 3-0 no placar. O Flamengo também não foi muito agressivo depois do terceiro gol e da expulsão. Então, administrou o placar completamente, né? Então ficou um jogo ali tranquilo. O Renato Gaúcho fez algumas alterações. Ontem a gente contou, por exemplo, com um retorno, nunca mais a gente tinha visto em campo, do João Gomes, que entrou no lugar do Thiago Maia, né? Quem mais entrou? O Rodinei, se eu não me engano, né? Rodinei entrou em campo. Deixa eu ver, o Kennedy entrou logo no início do segundo tempo. Nayane aí entrou, obrigada, Nayane, beijos. E fez essas alterações aí, tendo em vista que o placar já estava decidido ali, 3-0, o Fortaleza com jogador a menos, né? Então o Flamengo aproveitou esse confronto aí, jogando fora de casa, venceu por 3-0, para não tentar deixar o Atlético Mineiro se distanciar ainda mais, né? Atlético Mineiro que também venceu na rodada pelo placar de 3-0 e continua com uma boa vantagem aí para os times mais próximos ali, Flamengo, Palmeiras, né? Palmeiras que perdeu ontem para o Bragantino, o Flamengo tinha perdido para o Bragantino também. Então, e ontem também, após o jogo, o Renato Gaúcho falou que o Flamengo vai continuar brigando aí pelo Campeonato Brasileiro, que é um sonho dele como treinador ter esse título. Então espero ver mesmo o Flamengo mais competitivo, porque como eu falei no jogo anterior, né, o Flamengo tinha uma diferença muito drástica quando jogava com esse time mais alternativo. E já que o Flamengo de vez em quando tá jogando com o time alternativo, a gente já precisa encontrar um entrosamento aí. Mesmo esses jogadores que não são considerados titulares, seriam titulares em várias equipes aqui do Campeonato Brasileiro. Então o Renato Gaúcho precisa encontrar um jeito de fazer com que esses jogadores consigam entregar mais em campo, né, um jogo melhor. E ontem a gente percebeu isso, né? Ontem o Flamengo os jogadores estavam mais conectados em si, em campo, né? Se entenderam melhor. A gente criou boas jogadas ali no meio de campo, com o Thiago Pereira, com o Andreas Pereira, que a cada jogo só vem evoluindo, né? Que começou um pouco ali abaixo, mas a gente tá vendo que o jogador é bom, faz diferença ali no meio de campo do Flamengo. E ontem teve mais uma boa partida, participou do primeiro gol em bola parada, do segundo gol, né? E ele, como eu falei no jogo anterior, né, no vídeo anterior, na verdade, dei bastante destaque para esse chute que ele tem fora da área, né? Na verdade, no vídeo antes do anterior. Então, ele tem essa facilidade de chutar fora da área. E isso é mais um elemento, né, mais um tipo de arma que o Flamengo tem para apresentar em campo. Então, ontem o jogador teve uma ótima performance, assim como o Thiago Maia, Felipe Luiz jogou muito bem, Michael também, né? Então, boa vitória, jogando fora de casa. O Flamengo aí tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. E ele conseguiu, né, transformar a grande quantidade de posse de bola, foram mais de 60%, em gols, né? Em gols, em oportunidades, e não sofreu tanto. O Fortaleza não nos trouxe tanto perigo, né? E o Flamengo volta a campo aí pelo Campeonato Brasileiro na quarta-feira, diante do Juventude. Deixa eu ver aqui só o horário da partida, se eu não me engano, às 18 horas, horário de Manaus, 19 horas, horário de Brasília. Então, Flamengo e Juventude. Vamos ver se o Flamengo consegue repetir a performance de ontem, né? Ou quem sabe, melhor ainda, melhorar o que nós vimos ontem e tentar contar aí com o tropeço do Atlético Mineiro pra gente tentar diminuir aí. Lembrando que o Atlético Mineiro, só aqui, deixa eu abrir a tabelinha, gente. Classificação, o Atlético Mineiro tá em primeiro com 53 pontos e com 24 jogos, e o Flamengo tá em segundo com 42, ou seja, são 2 jogos a menos e ainda tem o confronto direto no final do mês de outubro. Então, essas próximas rodadas aí serão importantíssimas pra gente ver se o Flamengo realmente consegue se manter aí na briga, né, na briga do Campeonato Brasileiro. E assim, falando um pouquinho dessa rodada, né,
A gente jogou, na verdade, a gente teve a derrota do Corinthians, que vinha aí numa sequência boa, acabou perdendo para a equipe do Sport. O Bragantino, como eu falei, venceu, né? Venceu o Palmeiras por 4-2 lá no estádio do Palmeiras. Também tivemos além da vitória do Bragantino aqui, a gente teve hoje de manhã a boa vitória do Internacional para cima da Chapecoense, um jogo cheio de gols. E assim, né, o campeonato já vai se caminhando para a reta final, né? Já podemos dizer assim. Alguns clubes já têm 24 rodadas, 25, né? Rodadas disputadas. Então, a gente já tá indo aí para a reta do campeonato e nós já sabemos mais ou menos como, né? Quais são as equipes que realmente estão brigando ali pela parte de cima, que estão lá embaixo, né? Destaque para o Grêmio, que nesse momento é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Então são alguns cenários assim que a gente não esperava. O Grêmio lutando lá para não cair, o São Paulo próximo da zona de rebaixamento, também Santos, né? E o Bragantino e Fortaleza na parte de cima, que nos surpreende. Mas falando aqui sobre o Flamengo, né, como eu falei, só para fechar o vídeo, boa vitória, fora de casa, próximo jogo diante do Juventude, no Maracanã, será às 18 horas, horário de Manaus, e na quinta-feira euzinha estarei aqui para fazer análise e conto com a presença de vocês aqui também, né? E a divulgação, né, gente? Vamos divulgar. Compartilhei com os amigos de vocês flamenguistas, com os amigos de vocês vascaínos, que eu sei, gente, tem muita gente aqui que não torce pro Flamengo e eu sou muito grata pelo apoio que vocês dão, né? Então, abraço pra galera que entrou, Thaís, Tonga, Nayane, Léo Anjos, Danilo, beijão, gente, compartilhem aí. Pra quem ainda não segue, sigam aí o nosso perfil, @opiniãorubro_negra, e lá no YouTube o canal é Giovana Iron, ORN. E aproveitar que eu estou aqui falando, né? Gente, quarta-feira eu estarei mediando um debate sobre jornalismo esportivo, né? A cobertura do jornalismo esportivo aqui no Amazonas. E no cenário mais nacional, a gente vai contar com uma jornalista, né, palestrante, que cobriu as Olimpíadas. Então, eu estarei mediando, fui convidada, então fiquei muito feliz com esse convite para mediar um debate de esporte em que contará com a fala de 2 mulheres e terá eu como mediadora, outra mulher. Então é importante, né, nós estarmos presentes para falar de esporte, porque esporte independente não é gênero que define quem entende ou não. Então, a gente precisa promover e dar espaços para as mulheres. Então, eu tô aqui divulgando que quarta-feira, às 19 horas, o evento é online. Eu estarei mediando esse debate sobre jornalismo esportivo. E para quem quiser acompanhar, né, vocês estão aqui convidados. Beijão, gente, até a próxima, bom domingo pra vocês, bom feriado aí pra quem vai emendar. Eu, por exemplo, vou emendar, então aproveitar. Beijão para todos e conto com vocês no próximo vídeo, hein? Curtem, compartilhem, comentem, façam aí o que vocês quiserem pra nos ajudar aqui a fazer o nosso perfil crescer, o nosso canal no YouTube crescer também. Beijão!